A paz do Senhor, meus queridos irmãos, começando agora mais uma escola bíblica dominical e hoje nós vamos falar sobre a lição número 5 com o tema Enfrentando Gigantes e Conquistando Vitórias. O texto áureo está em 1 Samuel 17, 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Vamos ler os textos de referência em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32. E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Aleluia! O esboço da lição de hoje está dividido em 3 partes: crises que surgem como gigantes, vencendo o medo paralisante e vencendo os gigantes. Então, sobre as crises que surgem como gigantes. Por inúmeras vezes, as crises se levantam contra nós como verdadeiros gigantes e passamos agora recentemente por uma pandemia que levou muitas pessoas ao desespero e à depressão e que diante do medo elas até mesmo acabaram se esquecendo de Deus. No entanto, Davi, diante do gigante, optou por confiar em Deus. O que devemos ter em mente é que é preciso coragem e fé para vencer as crises. O povo de Israel estava sendo zombado pelos filisteus, cujo trunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Ninguém ousava enfrentar esse guerreiro, nem mesmo o experiente rei de Israel. Mas um menino pastor se dispõe a guerrear contra Golias. Davi levava consigo apenas um cajado, uma funda, um alforje e 5 pedras. E ao se aproximar daquele filisteu, podemos ver que no coração daquele menino ardia uma inabalável confiança no Deus de Israel. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor. E é aqui que ele nos revela o primeiro dos seus segredos. Davi imputa as vitórias que obteve sobre o leão e sobre o urso, não em suas forças ou estratégias, mas em Deus. O comentário bíblico Moody diz que Davi saíra-se vitorioso em preservar o rebanho de seu pai da ferocidade das bestas feras. E agora ele assegura a Saul que poderia proteger o rebanho de Deus da ameaça desse filisteu incircunciso. Fé nos acontecimentos do passado desperta a coragem do crente para confiar no poder de Deus a fim de vencer as crises do presente. Aleluia! E aquele que tem a sua confiança no Senhor enfrenta os gigantes e os vence pelo uso exclusivo da fé. Número 2, vencendo o medo paralisante. Devemos ter muito cuidado com o medo, porque o medo destrói os sonhos. Davi, ao ver o gigante, ele não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo. A sua confiança em Deus era tanta que ele procurou saber o que o rei daria àquele que derrotasse o gigante.
O prêmio, além de grandes riquezas, teria como bônus a mão da princesa e a sua família ficaria isenta dos impostos reais. O bispo Abner Ferreira escreveu assim, que Davi, ao chegar ao local onde seus irmãos estavam, observa um alvoroço e se inteira a respeito do que está acontecendo. E por um momento ele esquece o que veio fazer e entra na briga. Ele também vê o gigante, mas vê Deus com nitidez ainda maior. Observe que o grito de guerra de Davi é: eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Observe que ele fala no plural, exércitos. Que exército? Enquanto todos viam Golias e o exército filisteu, Davi via Deus e o seu poderoso exército de aliados. Aleluia! O diabo tentará te intimidar diante da crise. O irmão de Davi, Eliabe, ele foi usado pelo inimigo para fazer com que ele desistisse. Ele considerou Davi presunçoso ao subir a um lugar acima do que lhe cabia na vida. Davi alegou que era inocente, perguntando por sua parte que mal havia em falar com o rei. Davi ignora a afronta do seu irmão e faz o que era preciso fazer. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não nos preocuparmos ou distrairmos com debates e discussões inúteis que não acrescentarão nada nos momentos difíceis. Existem pessoas que, ao se aproximar das nossas vidas, eles querem fazer com que nos afastemos de Deus e dos propósitos que Ele tem para nós. Aleluia! E como nós vencemos os gigantes? O item 3, ele fala sobre vencendo os gigantes. Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos o nosso olhar sobre as circunstâncias. Para os gigantes, quando olhamos para as doenças, para as pandemias, para a saúde, para o desemprego, para a solidão, para o abandono, e é nessa hora que nos sentimos sem forças para lutarmos. O exército de Israel estava assim, estava acovardado diante do gigante. Golias é uma figura de Satanás que nos afronta todos os dias. E assim como Davi, precisamos ter coragem e fé para encararmos os gigantes que surgem para afrontar o exército do Deus vivo. E aprendemos com Davi que a fé não dá ouvidos à covardia, mas ouve a voz de Deus. Não havia ninguém naquele lugar que acreditasse em Davi, nem mesmo o seu próprio povo. Mas Davi não precisava do apoio de ninguém a não ser de Deus. Ele encara o gigante, não se intimida, mas antes ele faz uma coisa interessante. Ele vai até o ribeiro e escolhe 5 pedras, das quais ele usa apenas uma para abater o gigante. De onde Davi encontrou a arma para vencer o Golias? No ribeiro, que é símbolo do Espírito Santo. No ribeiro não se mergulha, se ajoelha ou se curva. Isso significa que para cada batalha da nossa vida, um gesto de humildade e reverência diante do Espírito Santo nos levará a grandes vitórias. Aleluia! Davi não ficou olhando para o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho do seu Deus. Quando estamos com a nossa vida alicerçada no Senhor, nada nos faz temer. Todas as crises, pandemias e guerras serão superadas diante das piores situações. Deus é poderoso diante de qualquer gigante e tenha certeza que existe esperança para aqueles que confiam no Senhor. Aleluia! Davi, ao medir os desafios, ele conseguia enxergar Davi pela perspectiva correta. O gigante é mera criatura e somente o Senhor é Deus. Aleluias! O bispo Abner Ferreira também diz assim, que enquanto todos viam Golias, Davi via a Deus. Davi aparece falando sobre Deus. Soldados nada mencionam sobre Deus. Os irmãos nunca falaram no nome de Deus.
Mas Davi entra em cena e levanta a questão do Deus vivo. E ele faz o mesmo com o rei Saul. Não fica jogando conversa fora, falando sobre batalha ou fazendo perguntas sobre as chances de vitória. Ele traz somente um recado de Deus: o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então, a nossa conclusão é que diante de qualquer gigante, é preciso ter a certeza que existe esperança para aqueles que confiam no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te glorificamos porque Tu és, Senhor, a nossa força, Tu és, Senhor, a nossa esperança, e sabemos que o Senhor peleja por nós. Teu exército de anjos está nos cercando, está à nossa disposição. Que nós não tenhamos medo, Senhor, mas nós tenhamos fé e coragem para enfrentarmos todos os percalços, todos os problemas que nos surgem na nossa frente. Pedimos que o Senhor venha abençoar, Senhor, pastor Belchior, pastora Rafaela, toda a nossa liderança, todos os irmãos, Senhor. Venha ser com eles, Senhor, e que nós sejamos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida, tua família, teu ministério, e você venha ser poderosamente abençoado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, Adebrasa Americana. E qualquer dúvida pode deixar um comentário aqui que nós lhe responderemos. Que Deus o abençoe.